Você já parou para pensar que aquela série que você ama assistir pode não ser tão fictícia assim? Hoje, tio, eu vou te contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que você achou que era apenas entretenimento. E olha, prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos é perturbador. Stranger Things. Todo mundo conhece, todo mundo já assistiu. A história da Eleven, aquela garota com poderes telecinéticos que foi cobaia de experimentos do governo americano. Ela levita objetos, fecha portais dimensionais e tem um número tatuado no pulso, que marca sua identidade como experimento humano. Ficção científica, certo? Errado. E se eu te dissesse que Eleven realmente existiu? E se eu te contasse que os experimentos que você vê na série aconteceram de verdade durante a Guerra Fria? E se eu revelasse que existe uma mulher real que inspirou toda essa história? Pois é, meu amigo. Senta aí e presta atenção, porque a realidade é muito mais assustadora do que qualquer série da Netflix. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em Ninel Kulagina? Provavelmente não. E tem um motivo para isso. Durante décadas, o governo soviético escondeu a existência dessa mulher. Ela era um segredo de Estado, um trunfo na guerra mais silenciosa que o mundo já viu, a guerra paranormal entre Estados Unidos e União Soviética. Enquanto os dois países competiam na corrida espacial, na corrida armamentista, eles também travavam uma batalha que ninguém via, a corrida pelos poderes da mente humana. Isso mesmo. Enquanto você acha que Guerra Fria era só sobre mísseis e satélites, os dois lados investiam milhões em pesquisas sobre telepatia, telecinese, visão remota e controle mental. E Ninel Kulagina, ela era a arma secreta da União Soviética. Nascida em 1926 em Leningrado, hoje São Petersburgo, Ninel era uma mulher comum. Ela serviu como técnica de rádio na Segunda Guerra Mundial, foi ferida no estômago em combate e depois da guerra virou dona de casa. Uma vida completamente normal. Até que objetos começaram a se mover ao redor dela. No começo, ela não entendia o que estava acontecendo. Quando ficava irritada ou muito nervosa, coisas estranhas aconteciam. Xícaras tremiam na mesa. Portas batiam sozinhas, objetos caíam das prateleiras, sem ninguém encostar neles. Ela achava que estava enlouquecendo, que tinha algum problema psicológico por causa dos traumas da guerra. Mas não era loucura. Ela tinha um dom, um poder que a ciência não conseguia explicar. E quando o governo soviético descobriu a existência dela, bem, a vida de Ninel Kulagina nunca mais foi a mesma. Ela se tornaria a cobaia mais famosa da Guerra Fria, a mulher que provaria para o mundo que poderes paranormais não eram apenas coisa de filme. Ela era a Eleven da vida real. Nos anos 1960, Ninel Kulagina tinha 34 anos e vivia uma vida tranquila como dona de casa em Leningrado. Mas aqueles fenômenos estranhos que aconteciam ao seu redor desde criança começaram a chamar a atenção. Ela percebeu que conseguia controlar esses poderes quando se concentrava profundamente. Não era mais apenas raiva ou nervosismo, era algo que ela podia direcionar, focar, usar, e foi aí que tudo mudou. Cientistas soviéticos descobriram sua existência e ela foi levada para o Instituto de Pesquisa Cerebral da Universidade de Leningrado. O que aconteceu nos anos seguintes foi uma maratona de testes, experimentos e análises que duraria 3 décadas. Isso mesmo, 30 anos sendo estudada, filmada, testada. Mais de 30 cientistas soviéticos avaliaram Ninel Kulagina. Eles queriam entender como ela fazia aquilo, queriam replicar, queriam transformar aquilo em uma arma. Porque veja bem, se a União Soviética conseguisse provar que poderes mentais existiam e podiam ser desenvolvidos, isso mudaria completamente o equilíbrio da Guerra Fria.
Imagine soldados que podiam espionar inimigos através da mente, agentes que moviam objetos à distância, operativos que controlavam mentes inimigas. Os testes eram exaustivos. Ninel era colocada em salas controladas, filmada por câmeras, observada por dezenas de olhos céticos. Ela tinha que mover objetos sem tocá-los. Bússolas, caixas pequenas, fósforos, canetas, tudo era registrado em vídeo. O biólogo e parapsicólogo Edward Naumov se tornou obcecado por ela e filmou suas demonstrações várias vezes, espalhando os vídeos pelo mundo inteiro. E funcionava. Nos vídeos, você vê bússolas girando sozinhas enquanto Ninel se concentra, pequenas caixas se movendo sobre uma mesa, um fósforo flutuando para fora de uma pilha dentro de um recipiente. Tudo sem ela encostar um dedo sequer nos objetos. Os cientistas colocavam tecidos sob os objetos para provar que não havia fios invisíveis. Colocavam Ninel à distância, mudavam as condições e ela continuava conseguindo. Em 1978, o jornal americano The Pittsburgh Press publicou relatos ainda mais impressionantes. Segundo o cientista russo Fenady Sergeyev, Ninel não apenas movia objetos, ela conseguia enxergar o que estava dentro dos bolsos das pessoas. Ela podia separar a gema da clara de um ovo, usando apenas a mente, dentro de uma solução salina, sem quebrar a casca. Ela influenciava instrumentos científicos à distância. Mas aqui vem o detalhe que ninguém te conta. Esses poderes tinham um preço. Ninel relatava dores de cabeça terríveis após as sessões, dores na coluna, exaustão extrema. Seu corpo pagava um preço altíssimo cada vez que ela usava essas habilidades. Exatamente como a Eleven em Stranger Things, que sangra pelo nariz e desmaia depois de usar seus poderes. A semelhança não é coincidência. Os criadores de Stranger Things estudaram profundamente esses casos reais. Eles sabiam da história de Ninel Kulagina, sabiam dos experimentos soviéticos e usaram tudo isso como base para criar a Eleven. Mas, como toda grande história, essa também tem seus questionamentos. Nem todo mundo acreditava em Ninel Kulagina. Na verdade, muita gente achava que tudo aquilo era uma farsa gigantesca. E o principal crítico dela era um homem chamado James Randi, um canadense que ficou mundialmente famoso por desmascarar charlatães e falsos paranormais. Para James Randi, os vídeos de Ninel não provavam absolutamente nada. Ele argumentava que a qualidade das filmagens era ruim demais, que não havia controle real do ambiente e que truques simples poderiam enganar até cientistas experientes. Fios de nylon invisíveis, ímãs escondidos, truques de mágica bem executados. Para ele, Ninel era apenas uma ilusionista muito boa. E olha, os argumentos dele faziam sentido. Nenhum dos testes com Ninel tinha sido feito em ambiente verdadeiramente controlado por cientistas independentes. Tudo era conduzido por pesquisadores soviéticos dentro da União Soviética durante o auge da Guerra Fria. A desconfiança era natural. Muitos especialistas ocidentais acreditavam que tudo aquilo era propaganda soviética, uma tentativa de assustar os americanos, fazendo eles acreditarem que a URSS tinha desenvolvido armas paranormais. Pense bem, faz sentido estrategicamente. Se seus inimigos acreditam que você tem soldados com poderes mentais, eles ficam com medo. Eles investem recursos tentando desenvolver os mesmos poderes. Eles desviam atenção e dinheiro de outras áreas. É guerra psicológica no seu nível mais sofisticado. As críticas foram tão intensas que em 1987, Ninel Kulagina processou uma revista russa por calúnia. Ela estava cansada de ser chamada de fraude, de mentirosa, de charlatã. No julgamento, cientistas como Edward Naumov testemunharam a favor dela. Eles juraram que tinham visto os fenômenos com seus próprios olhos, que tinham conduzido
testes rigorosos, que não havia como ser truque, e Ninel venceu o processo. Mas isso não silenciou os céticos. A comunidade científica internacional nunca validou oficialmente os poderes de Ninel. Nenhum cientista de fora da União Soviética conseguiu reproduzir os testes de forma independente. Não havia como ter certeza absoluta. Era a palavra dos cientistas soviéticos contra a palavra dos céticos ocidentais. E então, em 1990, Ninel Kulagina morreu aos 64 anos, vítima de um infarto fulminante. Um ano depois, a própria União Soviética deixou de existir. Os arquivos sobre os experimentos com ela nunca foram completamente abertos. Documentos desapareceram, resultados de testes sumiram. A verdade ficou enterrada junto com o regime soviético. Então, no final das contas, Ninel Kulagina tinha poderes reais ou era tudo uma grande mentira? Ela era realmente a Eleven da vida real ou apenas uma peça em um jogo político muito maior? A resposta honesta é que ninguém sabe com certeza absoluta. Mas o que a gente sabe é que essa história inspirou algo muito maior do que ela mesma. Inspirou pesquisas, inspirou debates, e inspirou uma das séries mais assistidas do mundo. Agora vem a parte que conecta tudo isso com Stranger Things. Você acha que os criadores da série inventaram tudo do zero? Ah, não, meu amigo. Eles fizeram uma pesquisa profunda sobre experimentos reais de paranormalidade durante a Guerra Fria. E a história de Ninel Kulagina foi apenas a ponta do iceberg. Nos Estados Unidos, enquanto a União Soviética testava a Ninel, a CIA conduzia seus próprios experimentos secretos. Projetos como o MKUltra, que tentava desenvolver controle mental, o Project Stargate, que treinava agentes em visão remota para espionar inimigos à distância, e o infame Projeto Montauk, que supostamente envolvia crianças com habilidades psíquicas, experiências com dimensões paralelas e a abertura de portais. O Projeto Montauk aconteceu em uma base militar em Long Island, Nova York. Testemunhas alegam que desde os anos 1980, experimentos bizarros eram conduzidos lá: controle mental, viagens no tempo, teletransporte, contato com outras dimensões, tudo documentado no livro Montauk Project Experiments in Time. E adivinha? A Bíblia original de Stranger Things, o documentário que os criadores apresentaram para os estúdios, não se chamava Stranger Things, se chamava Montauk. Na série, o laboratório do Departamento de Energia, onde a Eleven é mantida, é baseado diretamente nesses projetos reais. O nome do projeto dentro da série? Projeto Nina. Nina era como Ninel Kulagina, ficou conhecida no Ocidente. Coincidência? Eu acho que não. A Eleven tem um número tatuado no pulso. Ninel era identificada como sujeito de testes. A Eleven sangra pelo nariz quando usa seus poderes. Ninel tinha dores terríveis e efeitos colaterais físicos. A Eleven é treinada desde criança. Ninel começou a manifestar poderes na infância. A Eleven é mantida em segredo pelo governo. Ninel foi segredo de Estado por décadas. As semelhanças não param por aí. Em Stranger Things, os experimentos acabam abrindo um portal para uma dimensão paralela chamada Mundo Invertido. No projeto Montauk, testemunhas alegam que a experimentação com ondas eletromagnéticas e poderes mentais abriu brechas dimensionais, permitindo que entidades de outras realidades atravessassem para o nosso mundo. Então, no final das contas, o que é real e o que é ficção? Bem, a verdade é que a linha entre os dois é muito mais fina do que você imagina. Ninel Kulagina existiu. Os experimentos com ela existiram. O projeto MKUltra existiu e está documentado. O Project Stargate existiu e foi oficialmente reconhecido pela CIA. O projeto Montauk tem testemunhas vivas até hoje. Stranger Things não é apenas uma série de ficção científica sobre monstros e crianças com superpoderes. É uma janela para um mundo.
de experimentos secretos, de governos obcecados em desenvolver armas paranormais, de pessoas reais que foram cobaias em nome da segurança nacional. É uma história baseada em décadas de pesquisas que os governos prefeririam que você nunca soubesse. Então, da próxima vez que você assistir Stranger Things e ver a Eleven usando seus poderes, lembre-se, existiu uma mulher russa chamada Ninel Kuladina que fez o mundo inteiro questionar o que é possível. E talvez, só talvez, ela realmente tivesse os poderes que alegava ter. E se ela tinha, quantas outras pessoas como ela existem por aí, escondidas em programas governamentais secretos que nós nunca vamos saber que existem? A ficção imita a vida. E às vezes a vida é muito mais estranha do que qualquer ficção.